Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 5 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou o Thiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Thiago. A Comissão de Educação do Senado pode votar nesta terça-feira um projeto que permite convênios entre os governos federal, estaduais e as prefeituras para dar mais segurança em eventos como a Copa do Mundo. O projeto muda a Lei Geral da Copa, permitindo que a União tome a iniciativa de formar essas parcerias em grandes eventos, como competições esportivas, shows e outras atividades artísticas, religiosas e culturais. Isso porque os municípios onde acontecem os eventos nem sempre têm a estrutura ou até mesmo a competência legal para lidar com todas as circunstâncias que podem acontecer. Um dos objetivos é dar mais agilidade à justiça, por exemplo, em casos que acontecerem durante os eventos, com a instalação de delegacias e juizados especiais. Inclusive, a abertura de delegacias e juizados especiais em estádios para coibir a violência foi defendida ontem pela presidente Dilma Rousseff, depois da morte de um torcedor no estádio do Arruda, no Recife, na sexta-feira. A comissão deve analisar ainda a simplificação da revalidação de diplomas estrangeiros emitidos por universidades que sejam amplamente reconhecidas por sua excelência acadêmica. Essa lista seria elaborada e atualizada pelo Ministério da Educação. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve fazer uma nova tentativa de votar o projeto que torna crime os atos de vandalismo nas manifestações de rua. O texto aumenta a punição para homicídios e lesões corporais cometidos em concentrações populares e para destruição de patrimônio público ou privado e transportes públicos. A intenção do governo é que essa proposta seja aprovada antes da Copa do Mundo. E 3 ministros devem participar de audiências públicas nas comissões do Senado nesta semana. Na terça, a Comissão de Ciência e Tecnologia recebe o ministro da área, Clélio Campolina Diniz, para apresentar a agenda, as prioridades e ações do Ministério para este ano. No mesmo dia, o ministro José Francisco Soares, da Integração Nacional, participa de audiência na comissão externa que acompanha a transposição do Rio São Francisco. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional debate com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges Lemos, a agenda do Mercosul para o ano de 2014, diante da atual conjuntura política e econômica. Tiago. Obrigado pelas informações, Roberto. O Estatuto do Estrangeiro tem 34 anos. Um projeto em análise no Senado propõe uma nova lei de imigração para garantir direitos, tanto para brasileiros fora do país, quanto para estrangeiros aqui no Brasil. Milhares de haitianos fugiram da fome e da falta de oportunidades em busca de uma nova vida no Brasil. O que acontece aqui no Senado tem relação direta com o que se passa em todo o país. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania analisa um projeto que propõe uma nova lei de imigração, no lugar do Estatuto do Estrangeiro em vigor desde 1980, portanto, ainda do tempo da ditadura. A nova lei trata dos direitos de estrangeiros no Brasil e dos brasileiros fora do país. Ela facilita a contribuição à Previdência Social para quem saiu daqui e trabalha fora das nossas fronteiras. Ao mesmo tempo, prevê diferentes tipos de vistos para os imigrantes e combate o tráfico internacional de pessoas. De que forma o seu projeto afeta os haitianos que estão chegando agora ao Brasil? Há alguma interface? Claro, ao prever o tratamento deste estrangeiro sob a ótica global das suas necessidades, das suas carências, das suas fragilidades, a fragilidade de alguém que vem de fora e que se encontra num ambiente que ele não conhece e que precisa de uma proteção do Estado e da sociedade civil para que ele possa se enraizar no Brasil e viver no Brasil. A Comissão de Meio Ambiente se reúne amanhã para discutir projeto que inclui na Política Nacional de Resíduos Sólidos o descarte de medicamentos de uso humano e veterinário. Criada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que objetos como pilhas, baterias, pneus e lâmpadas usados precisam ser recolhidos pelos fabricantes. Caso seja aprovada a proposta do senador Ciro Miranda,
os medicamentos de uso humano e veterinário passarão a integrar esta lista. Essa é uma nossa preocupação, porque isso está indo para o esgoto, está indo para os lixões a céu aberto, são medicamentos vencidos, agulhas de injeção. Bom, então isso tem um perigo para a população muito grande. O que nós estamos fazendo? Nós estamos responsabilizando e chamando para ser coautor desse projeto conosco as indústrias. E além do mais, também nesse projeto, obriga que os laboratórios, as indústrias farmacêuticas, todos os medicamentos vencidos nas farmácias sejam trocados. Eles mesmos vão lá, fazem a devolução e trocam. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, os medicamentos são a maior causa de intoxicação humana e animal. Em 2011, medicamentos e produtos veterinários foram responsáveis por mais de 30% dos casos. Nas residências é impressionante o número de medicamentos que têm vencidos e as pessoas vão e descartam aquilo no lixo comum ou às vezes na própria água que vai para o esgoto, e esse esgoto às vezes ele cai em muitas das cidades pequenas, vão para mananciais. O governo pretende liberar ainda este ano a faixa de frequência de 700 MHz para atender a telefonia 4G. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. A telefonia 4G irá ocupar a faixa de 700 MHz no lugar das emissoras de TV em UHF, que devem ir para uma faixa próxima. Empresas de telefonia temem que poderá haver interferência entre as duas. Para conversar sobre o assunto, estou com o consultor legislativo do Senado, Frederico Dalmeida. Bom dia, consultor. Bom dia. Frederico, então quais seriam as vantagens dessa nova tecnologia 4G? Bom, a vantagem do 4G para o usuário é realmente a velocidade. Os testes indicam que o sistema 4G deve ser aproximadamente 10 vezes ou até mais vezes veloz que o atual sistema 3G, que já é usado. E tem uma melhoria de sinal também? Uma melhoria de sinal de recepção para os usuários? Bom, a questão da recepção ela depende muito da estrutura que vai ser construída, das antenas. Essa faixa agora de 700 MHz, ela deve propiciar uma recepção melhor para os usuários do que a faixa que já foi licitada anteriormente de 2,5 GHz. E o que acontece, Frederico, com aqueles canais de televisão, UHF, se não me engano, acima do 52, que saem, então, eles vão desaparecer ou eles passam, então, a operar em outra frequência? Uma das premissas que o Ministério tem usado é de realmente não acabar com nenhuma emissora ou retransmissora de televisão. Então, isso não deve acontecer. Os canais vão ser realocados, vão ser movidos, mas não vai haver a extinção ou a finalização de nenhuma emissora de televisão. Mas há um risco de interferência entre as duas frequências, entre os dois serviços? Sim, é verdade. Não se sabe exatamente ainda em que medida pode acontecer essa interferência, mas há um risco de interferência, esse risco é sabido e está sendo estudado. Tem que se mensurar exatamente até onde, em que medida essa interferência pode ocorrer. Espera-se que seja em níveis bem toleráveis e que algumas medidas possam solucionar, o uso de alguns filtros, a modificação da posição de alguma antena, isso possa solucionar o problema da interferência. Ótimo. No último dia 2 de maio, a Anatel divulgou o edital e lá está previsto, inclusive, que mesmo com o edital pronto e divulgado, os testes continuam, não é? Isso é uma segurança. Exato. Isso é uma preocupação, principalmente por parte das empresas de telefonia, saber exatamente que tipo de interferência vai haver. E, então, se consignou essa cláusula no edital de aguardar todos os resultados dos testes, até para que se saiba que tipo de medida as empresas de telefonia vão ter que adotar para não gerar essa interferência. Perfeito. O consumidor corre o risco, pela sua experiência na área, de ter que ficar comprando filtros para melhorar o sinal da televisão, para que o celular dele não tenha essa interferência? É esse risco? Comprar os filtros, não. Uma das coisas que já está decidida é que, havendo interferência, esses filtros não serão vendidos, serão fornecidos. O que precisar ser ajustado vai ser ajustado às custas das empresas de telefonia. E por isso o edital até exige esse resultado dos testes antes de se finalizar qualquer procedimento. Mas do ponto de vista do consumidor, o que primeiro se espera é que essas interferências sejam muito pontuais, não sejam algo tão
generalizado para a população. E depois, havendo alguma interferência, ela vai ser tratada e o consumidor não vai ficar nem sem a telefonia, nem sem a televisão. Agora, o leilão da faixa de 700 MHz está marcado para agosto. Até lá, como é que o Senado vai poder trabalhar para interferir, já que o leilão já está aí, o edital já está lançado? É verdade. Alguns segmentos têm até reclamado com relação a essa celeridade do processo. O Senado já está fazendo algumas audiências públicas para escutar todos os segmentos envolvidos, tanto a população quanto o governo, a Anatel, também as empresas de telefonia e televisão. E com base nessas manifestações, com base nesses depoimentos que nós vamos aqui receber, o Senado deve se posicionar e tomar alguma medida que julgue necessária. Ok, muito obrigado, consultor, pela sua participação. Obrigado, até mais. E ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.